Salve, salve, galera! Meu nome é Pamela. E eu sou o Marcelo. O nome do nosso canal é Ciência do Rap. E hoje, basicamente, nós iremos trazer um conteúdo para vocês, discutindo, interpretando o videoclipe Inverno do Freud com a Cíntia Luz, do CD novo, Oxigênio, Corona Disco. E é isso aí, roda a vinheta. Aonde vamos quando o vento forte passar amanhã? O aviso prévio, o inverno que vale depois. A oração, coração de saudade correndo do mar. Basicamente, Cíntia, nesse primeiro verso, era para parar, mas a gente continuou. Ela se refere ao atual momento que a nossa nação passa. Então estamos em tempos de pandemia, a recomendação é para que todos fiquem em casa, para diminuir a contaminação do vírus, porém a população não está seguindo isso. Então isso acontece tanto pelo posicionamento do governo, quanto pela cultura do povo brasileiro. E aí ela fala, né, para onde a gente vai quando o vento forte passar amanhã? Porque é uma coisa que a gente fica pensando, né, como é que vai ser daqui para frente, né? Ninguém tem noção exatamente de quando tudo isso vai mudar e etc. E a Cíntia traz essa reflexão realmente no refrão da música, que fala muito sobre o presente e também, às vezes, até mesmo sobre o passado. E para finalizar esse verso, a Cíntia traz que o aviso prévio é que o inverno vai chegar. Em outros tempos, se a gente não estivesse vivendo essa pandemia, a gente correria para o mar. Mas agora não é possível. Então vamos para casa, que é o contrário do mar. Vamos ficar em casa. Correndo do mar. Eu conheço essas ruas, então cola em mim. Muito amor pelas vidas e pelos meus inimigos. Tem mais serva no isopor, bebe comigo. Minha alma atravessou o século XX. Então, nessa primeira estrofe, o Freud nos traz que ele conhece as ruas, conhece as estradas em que ele tem andado e faz um convite para que a Cíntia o acompanhe. Com isso, ele se refere, está de boa, ele não tem rancor, ele tá numa vibe suave e ele quer chamar a Cíntia e quer que a Cíntia acompanhe tudo isso com ele. Boa, pronto. Vai. Hoje eu vi um beija-flor, ele me deu um alô. Passo meu tempo beijando as flores mais lindas, porque eu já vi o amor. São flores crescendo em lugares onde havia fogo, milagres da vida. E aí, eu que falo agora de novo? Seguindo essa lógica que a gente está seguindo, deixa eu falar então. Aqui, Freud se refere ao amor por meio das flores, porque o amor ele cresce em locais que às vezes a gente não acredita, a gente não vê. Então, por exemplo, onde mesmo lugares onde tenha fogo, pode acontecer milagres da vida. Então, no videoclipe, o Freud e a Cíntia Luz, eles estão passeando por um lugar muito bonito, na natureza. Eles se sentem tranquilos ali. Então, passa para quem está assistindo uma certa paz. Então, basicamente, é esse recado que eles querem dar pra gente. O ódio no cega, Lin Camila, morava na rua Jones, pergunta pra Lilia. O filho da Zica, a fogo na combustão. Eu vim da Bolívia na escuridão e vim trazendo a faísca. E agora, quem que é Camila mesmo, né? Ninguém sabe, né? Camila tá na letra, né? A gente pensa que é uma pessoa que cresceu com ele. Deixa eu falar aqui. Nessa estrofe, o Freud ele fala para Camila livrar seus olhos. Para ela perguntar para Lilian se ele realmente não morava na rua Johnson. Além disso, ele é filho da Zica, né? A Zica ela aparece durante o CD Oxigênio do Freud, que é aquela senhorinha que criou o Freud quando ele era mais novinho. E por fim, nessa estrofe,
o Freud ele traz suas origens, né? Ele diz lá, eu vim da Bolívia. E esse eu vim da Bolívia pode significar tanto o país ou a favela, uma escuridão, em todos os sentidos. Porém, Freud trouxe luz para aquele lugar. Então a luz do Freud pode ser ele mesmo ou a própria namorada, a Cíntia Luz. Uhum. Ele traz a faísca que é fogo e etc, que é o que ele já fala no verso anterior. Bora. Quando se esquecerem de mim, vou tá aqui, eliminando todos os bandidos, Macaulay Culkin, antes que a semente germine e vire galhos, eu balanço até o fruto cair, escalo caule. Então agora ele diz que continuará trazendo essa... Amor. O que tem a mexer, mano, durante o negócio? Você tá falando pra não engessar o bagulho, mas tá aí, travado, igual um robô, assim. E agora ele diz que irá continuar trazendo a luz, independente de onde ele estiver. Ele cita Macaulay Culkin, que foi um cara que desmascarou seu pai, para quem não conhece, é o ator que, dentre os principais filmes que ele fez, foi Esqueceram de Mim, que teve diversos filmes, e com isso ele ficou muito famoso muito cedo. E quando ele cresceu, ele simplesmente desmascarou seu pai e as pessoas próximas dele, porque eram pessoas que não queriam apenas o bem dele, mas muitas vezes utilizavam dele para tirar proveito, né? E hoje, Macaulay Culkin leva a sua vida como ele tem vontade, ele grava o que ele tem vontade, ele realmente é liberto de tudo que o prendia. E Freud deseja a mesma coisa, fazer o que der vontade, produzir o que der vontade, criar o que der vontade. E literalmente denunciar, melhorar, fazer algo para melhorar a cena em que ele está hoje, fazendo isso do jeito dele. Continuando o que a Pamela diz, ele quer fazer isso para se sentir bem, né? Ter seu amor próprio lá em cima. O último verso, ele se refere à semente, ou seja, suas fases, né? E galhos no sentido de flor, que é a fase final, assim, desse processo. Então, enquanto essa fase acontecer, ele estará lutando para passar. Enquanto essa fase ela não acontece, ele está lutando para passar a sua mensagem para quem o escuta, seja por meio da sua vida e até mesmo pela sua arte. Antes de ser eu e Naui, no mesmo flyer, era eu e Vitor e Henrique fumando flower, 24 horas por litro no Ford Kai, 25 gramas comigo no Black Power. E agora ele traz um pouquinho do passado dele, né? Em que na época provavelmente eles faziam eventos, eles participavam de batalhas, etc. E divulgava a participação deles para que, né, desse mais ibope, etc. E aí ele fala que antes de ser ele e Naui, nesse mesmo flyer, nesse mesmo local de divulgação, era ele, Vitor e Henrique fumando um flower, tipo, que ele tá nessa vida desde criança mesmo. E que eles passavam um dia todo rodando de carro e etc. E muitas vezes até mesmo escondendo umas gramas junto com ele. Ele tinha um Ford Ka, né? É. Um Ford Ka. Inclusive, eu comprei o meu Ford Ka do Freud. Aham, comprou. Quer dizer, comprei o meu Ford Ka que era do Freud. Uhum. Beleza. Tauzi, eu salvei você em memory card. Eu pausei, eu mudei o mapa e a fase. Transformei o deserto no oásis. Foda que eu atraio as outras aves. Nesse verso, fica claro que a partir do momento que o Freud conhece a Cíntia, ele muda a rota de vida dele. Ele muda a sua visão, a forma de pensar. Quando ele diz, transformei o deserto no oásis, significa que ele viu água, né? A água é uma luz na vida. Então, quando Freud se refere a atrair outras aves, ele diz que se sente liberto para fazer várias coisas. E ele quer fazer essas várias coisas com a Cíntia. Isso aí. Eu nem tô falando de mulheres, falo de lugares, brisa desses bares que bebemos lá em Paris, ou coisas que deixaram essa cicatriz, isso que atrai as outras aves.
E agora ele traz um pouquinho mais de uns acontecimentos recentes, de viagens em que ele e a Cíntia fizeram há poucos tempos atrás da pandemia. E ele fala, brisa desses bares que bebemos em Paris. Eles foram para Paris, gravaram com a Pineapple lá e com certeza deram muitos rolês, assim como eles fizeram em vários outros países. E ele também fala de cicatrizes, de coisas que às vezes acontecem no meio do caminho, que fica a marca e que às vezes até mesmo isso outras pessoas percebem e ficam com o olho meio gordo ali naquela situação, na relação, ou mesmo no trabalho da pessoa, né? Eu não li nada. Foi isso que a gente escreveu? Não? Sim. Tá bom? Foi ótimo. Era pra parar, mas a gente continua. Pra onde vamos quando o vento forte passar amanhã? O aviso prévio, o inverno que vale depois. A oração, coração de saudade correndo do mar. Tudo passará. Vou renascer como um cárcara, como Páscoa, como calcular quantos minutos lhe faltam. Então, na primeira frase, a gente pode destacar dois sentidos para ela. O primeiro é sobre o atual momento que a gente está vivendo, né? Já destacado no refrão, pela Cíntia Luz e muito bem, que tudo isso vai passar, que tudo passa na vida. E o segundo sentido é que o Freud, ele se identifica com um pássaro, quando ele cita no segundo verso o carcará. Esse pássaro, ele tem características inconfundíveis, físicas, por exemplo. Então, quando você olha para o artista, para o Freud, a gente consegue identificar que ele é um artista único, principalmente pelo seu físico, cabelo, enfim. Então, nos versos finais, o Freud destaca a questão do renascimento de Jesus Cristo, quando ele traz sobre a Páscoa, pois as pessoas contam os dias para essa data chegar, eles esperam minutos, às vezes. E aí é uma coisa legal que ele tá trazendo diversas referências para o que ele é, né? Tipo, ele tem referências de natureza, de Bíblia e etc. E isso é muito massa. Tá. Como calcular quantos minutos lhe Deixa faltam, eu. eu sei. Você quer ler antes, né? Não, eu quero passar o brilho. Que é o quê? Passar o brilho. Eu sei que eles vão falar, pensam que vamos falhar, vamos se multiplicar. E essa é uma parte muito da hora da música, em que o Freud nos traz que realmente as pessoas vão falar do trabalho dele, vão falar da vida dele, etc. E como artista, realmente é muito difícil você agradar todo mundo, é praticamente impossível, com certeza. Então as pessoas muitas vezes falam dele, pensam que ele vai falhar, mas no fim dessa estrofe ele traz, vamos se multiplicar. E isso pode nos trazer dois sentidos, tanto no sentido de que ele vai continuar explanando a arte dele, quanto no sentido de gerações, porque no vídeo nos traz ele tocando e cantando com o filho dele. E isso é muito legal. Ganhar sem nem revidar, pra não se vingar, manter a energia limpa. Muito swing no estilingue, bala no estilingue, tiro o oxigênio do cilindro. Foda-se esse prêmio, eu não ligo, porque eu já tô bêbado, eu só vim pra gritar ping. Quando Freud diz ganhar sem nem revidar, é que a cena do rap tem espaço para todo mundo mostrar sua arte, para não se vingar, manter a energia limpa. Muito swing no estilingue, malemolência no andar, por exemplo, no jeito de se vestir, etc. Tudo isso compõe o estilingue que o Freud tá se referindo no verso. Bala no estilingue quer dizer grana no bolso, por exemplo. E aí ele traz mais a questão do tema mesmo do CD, que ele fala em várias músicas, e aqui ele fala dizendo, tiro o oxigênio do cilindro, em que ele se refere ao lançamento do disco, e que ele tá fazendo realmente porque ele gosta, não é para ganhar status e etc, para curtir. Porque isso a gente percebe quando ele fala, eu só vim aqui pra gritar bingo.
Exato. Eu me adaptei no habitat, quase fui pra igreja como fez o alicate. Eu fiquei high, cacete, com um pouco de magic. Acho que ninguém vai mais puxar meu tapete. Nessa estrofe, o Freud diz que já se adaptou a este mundo. Ou seja, de maneira que ele tem vontade de viver aqui. Isso fica claro quando ele diz que não vai à igreja, por exemplo. E o seu mano, que ele cita no som, alicate, pelo jeito ele frequenta a igreja. Freud se expandiu, né, cresceu quando ele traz fiquei high, com um pouco de magic, né, fazendo um trampo diferenciado. E Freud se sente esperançoso. A gente pensa que após o lançamento desse disco, ele vai conseguir mostrar mais ainda a sua arte. Vou voar algumas horas sobre o mar. As ondas vão me ver passar. Aonde a gente vai? E agora ele volta na vibe mais suave e ele fala que vai voar, e nesse sentido mesmo de liberdade. E quando ele fala algumas horas sobre o mar, parece um campo muito grande em que dá a impressão de que essa questão de mar significa um mundo, tá ligado? E só depois traz, quando ele fala as ondas vão me ver passar, traz a imagem do drone, provavelmente, né, filmando assim a beira-mar. E isso ficou fantástico. E aí ele fecha falando a gente vai voar, ou seja, tamo aí, suave, livre. Aviso prévio, o inverno que vale depois. A oração, coração de saudade correndo no mar. Esses instrumentos no final, fantástico. É, Bateria, a parte deles gravando na casa dele, sim. top demais. Ele provavelmente fez muita parte desse trampo, né? Com que é certeza. Um trampo bem grande e sensacional. Top. Show! Galera, se vocês gostaram desse vídeo, clica no joinha, compartilha com os amigos, se inscrevam no canal, porque isso vai fortalecer demais essa iniciativa que eu e a Pamela tomamos. Nosso intuito é sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês, certo? Interpretar a letra de rap. Galera, se vocês gostaram, então faz isso aí que o Marcelo falou, curte o vídeo, se inscreve no canal. A gente tá começando agora, então a gente precisa da ajuda de vocês. Meu, tamo aí e é nóis. Boa! Valeu!